Fala galera ligada no Portal Meu Peixão, começando mais um Prancheta Tática Meu Peixão e hoje para falar muito sobre esse Santos que a cada rodada que passa da Série B do Campeonato Brasileiro se mantém decepcionando, se mantém não trazendo a confiança que o torcedor tanto quer, tanto almeja e para falar muito sobre o Santos, para destrinchar toda essa situação do Santos e por que ele se encontra assim, está ao meu lado meu companheiro de sempre, André Reis. É um prazer inenarrável estar neste momento tão especial com você para falar desse Santos, mesmo não nos seus melhores dias, mas para nós do Prancheta Tática está sendo um momento muito legal, né, André? Obrigado. Porra, legal demais. Nossa primeira vez presencial É verdade. nesse estúdio aqui. Não é no melhor momento do Santos, mas acho que pra gente está sendo bem legal estar tendo esse encontro. Mais uma semana complicada que a gente vem aqui falar de novo de outra derrota. Acho que dessa vez, para mim, o sentimento fica mais ruim porque o Santos já tinha jogado contra o Novo Horizontino, já sabia como jogava e não conseguiu corrigir os erros da primeira fase do Paulista para superar esses erros e conseguir talvez um empate, porque estava jogando fora, mas a gente queria uma vitória e o Santos não conseguiu fazer o básico, que era talvez estudar o Novo Horizontino, entender como eles jogavam e conquistar essa vitória lá em Novo Horizonte. Então, esperamos que seja uma sexta-feira melhor essa próxima. Isso. Mas a visão para o futuro é meio complicada, né? Principalmente depois da entrevista do Galo hoje, né? É muito difícil porque já é a terceira semana consecutiva, né, que a gente chega para falar sobre o Santos no Prancheta, sempre naquela perspectiva desconfiada. E quando um time grande tem essa visão desconfiada do torcedor e até de nós que trabalhamos, né, cobrindo o clube no dia a dia, torna-se muito complicado, porque você vê que realmente não tem está alguma coisa faltando, vamos dizer assim, né? Tem alguma coisa faltando e eu diria que nesse Santos tem muita coisa faltando, né? O posicionamento defensivo do time, que é uma marca de virtude do Carille, já não está sendo a mesma, né? Até o Gil no terceiro gol do Novo Horizontino acaba falhando. Ofensivamente o time do Santos me preocupa demais porque não tem um repertório de jogadas. E desde a construção, né? Exato, a bola não chega lá e quando chega não é finalizada com qualidade. O Otero, desde o Campeonato Paulista, não consegue mais jogar, né? O Guilherme, que vem fazendo falta, não pode, com todo o respeito do mundo, ele não pode fazer tanta falta assim, entendeu? Esse aqui é meu ponto. Não é um extra classe para fazer essa Exato, falta. e assim, né, o elenco que o Santos montou para a Série B, você não pode ter essa diferença enorme de qualidade quando o Guilherme não está em campo. Então, assim, é uma série de fatores que nos leva a pensar a seguinte coisa, e aí eu te pergunto, qual que é o fio de esperança que você enxerga nesse atual elenco do Santos que pode vir a retomar os caminhos das vitórias, voltar a pontuar, voltar a poder dar uma confiança maior ao seu torcedor? O que você enxerga nesse sentido? Caju, eu acho que vai passar muito pelas contratações. O Santos precisa contratar, o Santos precisa de reforços para dar uma sequência na Série B, para ter possíveis substituições no mesmo nível que as atuais dos 11 iniciais. Mas também muito, para mim, passa pelos ajustes que o Carille precisa fazer. O Carille precisa fazer ajustes táticos. O Santos tem um problema crônico na saída de bola. Sim. Isso a gente vem falando desde o primeiro Prancheta, né? Acho que o nosso primeiro Prancheta foi falando da saída de bola, do problema que o Santos tinha na construção, e o Santos não corrigiu esse problema. Os zagueiros do Santos têm uma dificuldade enorme de construir com progressões longas. São zagueiros de sair rompendo linhas com a bola. Não são zagueiros de jogo associativo, e aí dificultam também um pouco do jogo do Schmidt, né? Que ele precisa de jogadores se associando ali próximos, e o Gil e o Joaquim, por mais bons jogadores que eles sejam, eles não têm essa capacidade, e aí é característica. Só que, e aí nasce um outro problema, o Santos não tem essa característica e precisa desse chutão o tempo todo. Quando o Guilherme fazia parte do time, o Santos ganhava muito essas primeiras, segundas bolas. Hoje o Santos sem o Guilherme, sem o Furt e também sem o Morelos,
não tem ninguém que tenha essa capacidade. Porque não tem ninguém para segurar lá Exatamente. no pivô, né? E o Bigode, assim, com todo o respeito que a gente sempre fala da carreira dele, não tem essas características. E Sim. aí fica muito complicado. Ele não está conseguindo performar com Não, qualidade, não. né? E esse é um problema que o Carille está tendo. E isso acaba respingando nele, porque obviamente ele é o comandante. Mas assim, às vezes eu sinto que o Carille ele quer formar um Santos dentro de campo que não vai conseguir, porque os jogadores que se tem não têm as características para realizar aquilo que ele quer, né? Então, por exemplo, quando você faz um time ali com 4-3-3, igual ele vem fazendo, você precisa que o seu centroavante segure essa bola, porque você precisa que o meia se aproxime, você precisa que o ponta, tanto o esquerdo quanto o direito, se aproxime para poder fazer uma tabela, para poder fazer uma jogada de infiltração, e você com o Bigode não tem essa jogada, né? Um lançamento longo ali do Joaquim, do próprio Gil, não vai chegar no peito do Bigode para ele esperar, conseguir dominar, respirar e fazer o time sair de trás. Ele nem tem né? essa força física. Exatamente. Né? Então, assim, é um dos pontos. Outro ponto que muito vem me preocupando, e eu já falei até no Prancheta também da semana passada, a questão da lentidão na troca de passes. O Santos tem a bola, só que o Santos não consegue transformar essa posse de bola em transições rápidas, em ataques com mais velocidade, com mais objetividade. É muito toque de lado. Pega a bola, toca de lado. Pega a bola, toca de lado, né? Por exemplo, o Diego Pituca, que a gente sabe que tem uma qualidade para jogar, ele não está conseguindo progredir, embora ele fez gol contra o Novo Horizontino, mas ele não está conseguindo progredir nas jogadas. Você vê que quando o Pituca pega a bola, geralmente ele pega aqui, toca de um lado, pega aqui, toca do lado, pega aqui. Ele não consegue colocar uma bola em profundidade, tocar uma bola ali, no caso, na vertical, para poder encontrar jogadores melhores posicionados. E isso vem preocupando, porque todo mundo já sabia que a Série B seria um campeonato que o Santos precisaria propor o jogo, né? Sim, todo mundo é o sabia. favorito, todo mundo espera isso. E o Santos tem essa bola, mas parece que não sabe. E parece que as equipes entenderam ler o Santos, tipo assim, olha, dá a bola para eles não vão saber o que fazer, a gente no contra-ataque consegue recuperar e consegue fazer. E o Novo Horizontino, engraçado, é um dos times nas estatísticas que menos tem a posse de bola durante essas 9 rodadas do campeonato. Só que é uma das primeiras equipes que mais finaliza, ou seja, é uma equipe que sabe fazer esse tipo de jogo, está muito bem treinada. E a gente estava até conversando no off, né? Você falou uma coisa que é verdade. A mesma coisa que o Novo Horizontino conseguiu fazer no Campeonato Paulista contra o Santos, que venceu o Peixe na Vila, né? Por 2-1, conseguiu fazer agora e venceu, né? E o Santos não conseguiu estudar uma marcação possível para quebrar essa vantagem que o Novo Horizontino tinha sobre a gente. E aí eu acho que entra outra questão que o Santos está tendo muita dificuldade, que é essa transição defensiva. O Santos está tendo um problema muito grande com transição defensiva. O Santos perde a bola, tem 2 zagueiros lentos, que são de características. O Joaquim até tem uma recuperação rápida, mas o Gil é lento. Então, o Santos não consegue fazer um pé de pressionar rápido para tentar retomar essa pressão. E também as dinâmicas de pressionar ou de recuar têm sido um pouco equivocadas. O Santos está tomando muito gol de contra-ataque. E aí entra nessa questão. Os adversários sabem que o Santos vai jogar propondo o jogo, o Santos vai precisar propor esse jogo. Sim. Então eles estão jogando na base de contra-ataque e o Santos não está conseguindo bloquear isso. Está se tornando cada vez mais complicado, porque jogo a jogo o Santos vem demonstrando cada vez mais problemas e os adversários vão observando isso e estão conseguindo aproveitar, enquanto o Santos não consegue aproveitar os erros dos adversários. Agora o Guilherme, o próprio Forte e o Pedrinho, que já voltou nesse jogo contra o Novo Horizontino, entrou no segundo tempo, vão retomar, né? O Alexandre Galo deu uma entrevista coletiva no CTRP dessa semana, falou sobre também, né? Volta da seleção sub-20, falou sobre esses retornos. E o que você enxerga através desses retornos? Você acredita que isso é o suficiente para o Santos retomar? Você acredita que realmente esses jogadores vão fazer tamanha diferença que o Santos vai dar um salto de qualidade, um salto de performance só por conta do retorno desses jogadores? Ou você não acredita nisso? Acredito que ainda vai precisar mudar a forma de jogar, a forma de se posicionar o time. Como que você enxerga toda essa questão aí? Eu acredito que as lesões e o caso do Otero, que algumas vezes foi convocado, enfim, o Gil ficou de fora por desgaste físico,
elas são um problema para o Santos, mas elas não deveriam ser um problema para o Santos. Acredito que a volta do Guilherme, a volta do Pedrinho, possam auxiliar numa melhora, que o Santos volte a jogar como jogava no Paulista. Sim. Só que isso me leva numa outra questão. Se mais jogadores se machucarem durante a temporada, o Santos vai viver sempre nesse limbo, nesse vai e vem de tipo, melhora, piora, dependendo Numa do jogador. gangorra, né? Não dá para ser dessa forma. E aí entra a questão de contratação. O Santos precisa acertar. O Galo falou que vão ser 3 a 4 contratações. O Santos precisa ser muito certeiro. Ser certeiro para trazer jogadores que façam a diferença, que possam mudar o jogo de acordo com as suas características e que caso lesões aconteçam, o Santos não sinta tanta falta. Eu já penso que o Santos não deveria sentir tanta falta, porque é o melhor time, assim. é o elenco mais caro da Série B, disparado, tem melhores jogadores, a gente vai falar de novo, tem jogadores na base que podem fazer a diferença, que são melhores que as bases de qualquer outro time que está disputando uma Série B. Com certeza. Então, essa falta não deveria ser tão sentida. Mas se a gente for depender dessas contratações dessa janela de meio de ano, o Santos precisa ser muito certeiro. O Santos precisa de ponta, o Santos precisa de meio-campistas, e se o Jair não for jogar, o Santos precisa de zagueiro. E assim, tem males que vem para o bem, né? Tem males que vem para o bem. Porque assim, você vai entender o que eu estou querendo dizer. O Alexandre Galo me dá uma entrevista coletiva que, na minha opinião, foi uma entrevista muito fraca, em termos de clareza e objetividade, tá? Até entendo o lado dele, ele é um cara inteligente, ele sabe falar, mas ele sabonetou demais. Só que uma coisa é fato, a forma como que o Santos não consegue performar, não consegue desempenhar, pode trazer ao Galo, ao Marcelo Teixeira, à diretoria e à própria comissão técnica também, esse senso de urgência que talvez eles não tinham ainda. Sim. O senso de urgência do que, olha, por mais que nós sejamos a folha mais cara da Série B, por mais que nós tenhamos um time ali na Série B que tem a obrigação de subir, a gente precisa qualificar mais o elenco. Qualificar com jogadores que cheguem, coloquem a camisa e joguem. Porque o Galo falou uma coisa que é preocupante, que é o que reverberou em todo lugar aí, certamente vocês que estão nos assistindo já viu. Ele falou que trouxe o Patrick já pensando na Série A. Ou seja, o que isso me faz pensar? Se o perfil de jogador que o Santos já está pensando para a Série A é o Patrick, opa, então tem alguma coisa errada. A rota precisa ser corrigida. Né? Exatamente. Então, peraí. Corrige que ainda dá tempo. Claro. Nós estamos em junho de 2024 ainda. O Santos só joga uma Série A, tudo dando certo, é claro, em 2025. Então, assim... E tem outro ponto, né? Não só isso. O Patrick, se for pensado numa Série A, o Patrick não tem condição de disputar uma Série B com o excesso de peso que ele tem hoje e com a qualidade que ele vem demonstrando. Sim. E aí, como você pensa num atleta dessa forma para jogar uma Série A se ele não está conseguindo desempenhar no na Série B, que entre aspas é um nível técnico um pouco abaixo. É isso que é meu ponto. Por que eu falo que tem mais que vem para o bem nesse sentido? Porque talvez se ligar esse sinal de alerta, a diretoria e o Galo, fazendo parte dela, pode entender que assim, as contratações que vão chegar agora na janela do meio do ano precisa ser contratações pontuais e contratações de jogadores. Não dá mais para arriscar, não dá para mais ter, com todo respeito, não dá mais para trazer Serginhos da vida, para compor elenco. Não dá, o Santos não pode trazer jogador para compor elenco. E gastando dinheiro, né? Exato, o Santos tem que trazer jogador para ser titular, e se ele não for titular, que ele brigue com os titulares, sabe? Aquele cara de tipo assim, que faz com que até o nível do titular aumente, fala, se eu não jogar bem aqui, o cara tá no meu cangote, vai tomar meu lugar. Então assim, precisa ser muito certeiro no que vai fazer, porque... Os jogos estão passando, o Santos já perdeu 4 de 9, né? Todos os times grandes que subiram com 5, os campeões, né? 5, 6 derrotas no máximo. O Santos já tem 4, tem mais 29 rodadas para poder ser disputada, né? O Santos precisa a matemática mais ou menos é 17 vitórias para subir. Só que assim... não pode também ter 17 vitórias e um monte de derrotas, senão essa conta não vai bater. O Santos não empatou ainda no campeonato, né? Então, assim, já nesse jogo contra o Operário, lá em Ponta Grossa, né? O Santos vai precisar dar uma resposta não só
não só de vitória. E eu falei a mesma coisa contra o Novo Horizontino e não aconteceu. O Santos vai precisar dar uma resposta de desempenho, o Santos vai precisar dar uma resposta de vontade, o Santos vai precisar dar uma resposta de vibração, o Santos vai precisar dar uma resposta de objetividade, porque o que se viu no jogo de sexta-feira contra o Novo Horizontino foi tudo ao contrário disso. O Santos não só perdeu o jogo, o Santos não parecia estar ligado no jogo como deveria. Na entrevista coletiva, o Carille deu uma entrevista e o próprio Alexandre Galo como se tivesse tudo bem, está tudo sob controle. E não está, gente. A gente precisa cair na realidade. Não está tudo sob controle. Não está. E sabe o que deixa a gente assim um pouco até revoltado? Porque assim, às vezes dá a impressão que o torcedor não está alheio, sabe? O torcedor vê, o torcedor sabe, poxa, que não está tudo bem. Fala a realidade, né? E aí já falando tanto das coletivas pós-jogos do Carille quando o time não vai bem, que está sendo já, né, de praxe, e o próprio Alexandre Galo, cara, ninguém tá falando pra queimar jogador, porque a gente sabe como funciona a bola. Sim. O cara não vai chegar e falar, jogador é fraco, olha, não dá. Ele não vai. Mas fala a realidade, fala, ó, a gente não tá bem. O nosso caminho não está certo, a gente vai precisar recalcular a rota, como você disse, a gente vai precisar melhorar, a gente vai precisar mudar algumas coisas aqui. Para as contratações agora do meio do ano, nós vamos pensar em jogadores com características diferentes, a gente vai mudar porque não está bom e acabou. Cara, o torcedor só quer isso, o torcedor não quer que fica, não porque se você pegar os números, olha, porque se a forma que a gente faz contratação, porque isso é outra coisa que me revolta. O Galo vai falar na coletiva que, não, a gente tem uma equipe de análise, esse nome vem na minha mão, eu apresento para a equipe, a gente assiste todos os jogos, aí eu passo para fulano, passo para ciclano, passo para Beltrano, passo para... E faz tudo isso, como que chega no nome, por exemplo, do Patrick? Exato. E outra, ele está falando de um departamento que é de análise de desempenho. O Santos não tem um departamento de análise de mercado. É uma coisa que a gente... totalmente diferente, você já explicou, né? Exatamente. E aí, como que um analista de desempenho que precisa analisar o jogo da própria equipe, jogo do adversário, vai chegar para... Você chega com o nome de um jogador, ele cheio de trabalho dos adversários, da própria equipe, e você fala, analisa aqui para mim o nome de tal atleta, o nome do Patrick. Não é o departamento do cara, às vezes não é o estudo dele. É complicado essa dinâmica de contratação do Santos. E se existe um departamento, não faz sentido um Serginho tá ali, um Marcelinho ter sido contratado no início do ano. O Patrick nas condições físicas, que aí entra todo um estudo também do departamento de mercado para ver como está a condição física do atleta, como ele está desempenhando. A gente até conversou hoje aqui, né, Caju? O Patrick no Atlético fez 38 jogos. Sim. Acho que menos da metade saindo como titular. Ele fez 1 gol e deu 2 assistências nesse período no Atlético. Não conseguiu desempenhar, estava acima do peso. Não existiu uma análise completa do jogador para trazer ele para o Santos. Porque a gente tem que parar de contratar também aqui no Brasil. Isso não é só do Santos não, tá? Sim. Isso é um mal muito dos clubes brasileiros, mas o Santos ele tem um histórico já com isso. A gente não contrata o jogador pelo que ele é, mas pelo que ele foi. E esse é um problema. Também, né? Essa questão de indicação é muito comum. Exato. Pô, o Patrick sabe jogar? Lógico que sabe jogar. O cara jogou em alto nível no Inter, o cara teve bons momentos no São Paulo. No Goiás ele foi, entendeu? A gente sabe que ele tem noção de bola. Só que, peraí, como que ele está performando nos últimos anos? Quais que são... não estou nem falando dos números, a performance mesmo. O cara não consegue jogar, entendeu? E aí a gente acaba virando num looping que não chega. E isso é importante que você salientou, porque assim... Às vezes as pessoas não têm esse conhecimento. Análise de mercado, análise de desempenho. Pô, é a mesma coisa, não é tudo scout? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, gente. Deixa eu explicar um negócio bem rápido e bem simples para vocês. Análise de desempenho, você vai, e o André vai complementar porque ele tem mais conhecimento, eu aprendi com ele muito sobre isso também. Análise de desempenho não tem a ver com o cara que vai analisar possíveis contratações. A análise de desempenho tem a ver com você analisar o seu adversário, analisar o seu time, o que o seu time está fazendo de bom, o que o seu time não está conseguindo desempenhar, como que o adversário da próxima rodada, por exemplo, o Santos vai jogar agora contra o Operário. Então, qual que é o trabalho da análise de desempenho? Destrinchar, né, André? A equipe do Operário, ver quais que são os pontos fortes deles, quais que são os pontos fracos, aquilo que eles fazem de bom, aquilo que eles não fazem.
como que o Santos pode entrar em campo para poder anular aquilo que eles fazem de bom e levar vantagem. Esse é o trabalho do setor de análise de desempenho. O setor de análise de mercado tem uma outra função. Qual que é? Aí sim, saber qual característica que o treinador quer. Ó, eu preciso de um volante pegador, que marca. Opa, precisa de um volante que marca, beleza. Ele vai listar os jogadores, vai analisar um por um para saber a característica de cada um. Porque assim, por mais que sejam volantes marcadores, cada um tem uma característica. Um tem um passe longo melhor, outro tem um passe curto melhor, enfim. E com isso, você chega no denominador comum. Então assim, não adianta falar que passa pelos setores se não o setor que deveria ser o responsável por fazer a tal função não existe, pô. E quando ele existe, ele tem um cara para comandar o setor também, que aí é complicado. E eu acho muito perigoso esse caminho que vai se tomando, porque você vai fazendo contratos longos com atletas que não têm condições de ter um contrato longo e que talvez não tenham condições de jogar no Santos e que vão ficando ali. Você vai gastando cada vez mais dinheiro. Sim. E sem critério. Isso que me preocupa. O Santos não tem critério para contratar e aí... Isso já falando um pouco mais de passado, não falando da gestão do Marcelo Teixeira, porque é o primeiro técnico dele. Mas o Santos contratava 3, 4 técnicos por ano, trazia 2, 3 jogadores no modelo de cada técnico e os jogadores iam ficando. E aí não se enquadrava no modelo de jogo do outro técnico. Isso é perigoso. A gente não sabe como o Marcelo Teixeira vai seguir esse processo, não sabe se durante os anos dele de presidência o Santos vai trocar muito de técnico. Mas se o critério for esse, de sempre que chegar um técnico novo, o Santos contratar o jogador que o técnico quer e não ter um modelo de jogo próprio do clube e contratar um treinador que seja adequado para esse modelo, para aí sim as contratações sejam adequadas para o Santos e não para o treinador, vai virando uma bola de neve, porque você vai gastando mais dinheiro, vai juntando cada vez mais jogador e no fundo você não existe um modelo, não existe um jeito Santos de jogar, né? A gente sempre fala do DNA Santista, enfim, hoje não existe. O Santos não tem. E aí você fica com o Pires na mão, vamos dizer assim, né? Exatamente. Porque acontece o que vem acontecendo agora. Aí você fica no desespero para poder tentar vender, para poder tentar emprestar um jogador. Aí daqui a pouco você consegue emprestar o jogador por 6 meses, acaba o empréstimo, o clube não quer ficar, você fica refém, fica tendo que pagar salário, que é um salário que você poderia disponibilizar para um jogador que agregaria para o grupo. Então, assim, é uma série de fatores, uma série de erros que vai desencadeando um resultado dentro de campo, Sim. que não vem acontecendo. E aí é o que eu te pergunto, você mudaria radicalmente não só a forma do time jogar, mas até em termos de nomes, tudo. O que você mudaria visando essa partida contra o Operário aí na próxima rodada para o Santos poder tentar voltar a encontrar os caminhos da vitória? Eu acho que drasticamente não dá para mudar, você sabe, né? Você chega na bola ali, você chega pro jogador e fala que vai mudar tudo de um dia pro outro, é cavar a própria cova para um treinador, né? Então acho que drasticamente não dá para mudar. Eu acho que tem que ter muito uma mudança de ânimo, uma mudança psicológica de entender, a gente já até falou disso, de entender que estamos numa Série B e somos o Santos e precisamos subir. Eu acho que precisa ter esse entendimento geral ali. Agora, a questão tática, o Santos precisa voltar a jogar como jogava. E é meio complicado porque isso dependia muito dos atletas que ali estavam, né? Que estão voltando, mas fizeram falta por algum momento. Então, o Santos precisa de mais ânimo, precisa de mais vontade, de mais brio durante os jogos. O Santos Sim. tá me remetendo muito ao Santos de 2022, 2023, que estava perdendo, estava tudo bem, estava ganhando, estava tudo bem, estava empatando, estava tudo bem. E não pode ser assim, principalmente jogando uma Série B, né? O Santos tem que ter vontade de subir, tem que querer voltar para a Série A o mais rápido possível. E aí eu acho que entra aquela questão que todo torcedor falava, né? O Santos tem que subir ganhando todos os jogos. E eu acho que não é nem uma questão pensada, né? Não, vamos ganhar todos os jogos. Mas passa por uma questão de a gente tem que ir lá e tem que demonstrar que é o Santos para subir mais rápido. Com 10 rodadas de antecedência, com 6, tem que subir. Tem que subir sendo campeão, jogando bola. E assim, é claro que o torcedor, no final das contas, quer subir, quer o acesso, né? Só que se o Santos for subir aos trancos e barrancos, vai ficar aquela ponta de desconfiança. Porque vai jogar uma Série A, Exato. não conseguiu desempenhar numa Como que Série vai B? ser o ano que vem? Porque assim, o Santos, você falou perfeito semana passada, eu não esqueço. O Santos não vai reformular tudo pro ano que vem. Vai demitir os 28 jogadores, vão trazer tudo novo. Não.
a base mais ou menos vai ter que ficar para a Série A. Tanto é que o próprio diretor de futebol hoje deixou, Que já essa contratou semana, o né, jogador para Série A. deixou muito claro isso, que já está contratando pensando em Série A. Então, beleza. Se esse time não conseguir desempenhar, se esse time não conseguir fazer aquilo que dele espera, vai ficar essa desconfiança e aí vai ser pior. Com certeza. Entendeu? Por que vai ser pior? Porque o torcedor não vai ter paciência. Qualquer erro simples de um jogador, o torcedor já vai querer, vai pedir a cabeça, vai querer a demissão. Então, assim, ou o seu Marcelo Teixeira, seu Alexandre Galo, seu Fábio Carilli, comissão e diretores, enfim, se adequem à realidade de uma Série B e entendam que para poder ganhar com folga e chegar ao acesso com folga vai precisar ralar né, bumbum no chão. no chão, vai precisar correr, vai precisar fazer, ou não vai ser fácil. E assim, o Santos precisa entender que ele é o Santos na Série B, entendeu? Então, e acho que uma coisa que você fez a pergunta para mim se eu faria alguma mudança, eu acho que drástica para o jogo contra o Operário não faria. Até porque muito próximo, o Santos vai ter uma dinâmica de viagem distante, um pouquinho complicada. Acho que não tem nem como ele chegar no treinamento e falar, ó, a gente vai mudar, vai jogar agora num 3-5-2, acho que não tem como. Sim. Mas acho que pensando nas próximas rodadas, nas próximas semanas, eu acho que o cara ele precisa fazer algumas mudanças, precisa ter maneiras diferentes de jogar, até para enfrentar adversários diferentes. O Santos tem muita dificuldade de enfrentar linhas de 5, a gente falou disso semana passada. O Santos tem muita dificuldade de enfrentar linhas compactas entre meio campo e defesa. O Santos não tem um jogador entre linhas fazendo aquele movimento para receber uma bola, para deslocar algum jogador. O Santos tem muita dificuldade nesse momento, porque o Santos tem uma maneira clara de jogar e não consegue jogar quando o adversário coloca o Santos numa situação oposta do que o Santos está acostumado. Então, acho que para o decorrer, o Carilli poderia fazer alguns testes. Esperar voltar a ganhar umas 2, 3 partidas, dar uma oportunidade para o Jair para jogar numa linha de 3, às vezes junto com Joaquim e Gil, para fazer uma saída melhor. O Santos tem dificuldade nessa saída, que eu até falei agora há pouco. O Santos tem dificuldade nessa saída de algum zagueiro que faça progressões ou que se associe mais, o Jair consegue fazer isso. Isso facilitaria o jogo do Schmidt, facilitaria o jogo do Pituca. E assim, eu vejo que o Santos joga muito pelos extremos do campo, né, que a gente fala, pelos corredores laterais. Só que o Santos me parece ter um problema muito grande, né? Que a gente fala no futebol do atrair e fixar, né? Porque geralmente a gente tenta atrair o adversário por um setor, fixar ele naquele setor para poder liberar os outros setores para a gente conseguir atacar. E o Santos tem muita essa dificuldade. O Santos não consegue, jogando pelas pontas, o Santos não consegue atrair o seu adversário para o centro para liberar as pontas para jogar. E o adversário entendeu isso, que o Santos vai jogar pelas pontas. Ele marca o Santos nas laterais, o Santos não tem uma saída de jogo boa. E acaba sempre tendo que dar um lançamento, um chutão e dificulta muito o seu próprio jogo. Então, fazer esses testes, dar uma oportunidade para um Jair para tentar fazer essa saída de bola mais limpa, facilitando o jogo dos seus companheiros. Opções no ataque, aí passa por contratação e também por alguns testes. A gente já falou do Miguelito infinitas vezes. Tem o da boliviano da base, esqueci o nome agora, o Enzo. Tem o Enzo Monteiro. Merece uma oportunidade também. Fez um jogo na fogueira e depois não voltou mais. Não voltou. Então, ter um pouco de rotatividade, dar uma oportunidade, tentar fazer testes, eu acho que seria interessante para o decorrer da temporada. Mas eu acho que isso passa muito por voltar a vencer. O Santos precisa voltar a vencer. Eu também acho que precisa e, na verdade, a gente precisa entender que a base pode ajudar. Pode ajudar, não estou falando que a base é solução para nada, gente. E o Galo falou em entrevista que não, que o Santos está de olho na base, que o Carlinhos é um dos treinadores que ele mais viu que olha a base, que no Corinthians ele usou e tal. Então, e aí ele falou do Miguelito e do Enzo, né? Falou que eles ainda precisam fortalecer fisicamente e tudo mais. Mas a tendência é que o Miguelito ganhe chance depois da Copa América, né? Que possivelmente ele vai jogar. Provavelmente. Pela pressão que está rolando. Sim. Né, da torcida, pelo fato de que a Copa América pode ajudar, porque se ele arrebenta na Copa América, se ele arrebenta, eu digo assim, se ele faz bons jogos, se ele joga bem na Copa América, já vai despertar o interesse de alguns clubes. Já tem despertado sem jogar? Exato, e aí o Santos vai ter que colocar
para jogar, até para poder, se pensar lá na frente fazer dinheiro, conseguir vender a um preço interessante para o clube esse jogador. É o que a gente falou aquela vez, né? Se não for para utilizar, pelo menos que ele renda dinheiro para o clube. Só Exato. que sem jogar, o valor dele... Vai ficar difícil. Aí o Atlético Paranaense, que o próprio Alexandre Galo confirmou, fez realmente uma sondagem, fez uma proposta de empréstimo pelo jogador e o Galo falou, não, a gente não aceitou, porque além de ser um valor baixo, a gente acaba não tendo a performance dele técnica com a nossa camisa, a gente ainda acredita no potencial desse jogador. Eu espero que acredite, sinceramente, eu espero mesmo que acredite. Eu também pensaria em algumas mudanças, né? Agora para a partida contra o Operário, já projetando ela, acredito que se realmente estiver 100% ou próximo disso, o Guilherme deve voltar à titularidade. Se estiver 100% próximo disso, o Pedrinho pode ser que ganhe uma chance, né? Até para depois dessa polêmica do Patati dar uma desafogada dele, né? Fica um tempo no banco, deixa a torcida esquecer o que aconteceu, para depois voltar a entrar com... porque tudo que ele fizer de errado agora, a torcida não vai ter paciência para nada. Então é e o próprio Furt, né, que fica muito tempo parado, tem que saber como que ele tá. Exatamente. Se ele realmente se mostrar estar bem, também seria interessante, seria viável colocar, até porque ele tem uma característica diferente do Bigode, e ele pode virar a jogar e ajudar o Santos em busca de uma vitória, né, André? Eu acho que é a característica mais parecida com o que o Carille acredita de futebol, né? Vê de futebol. Isso. O Furt tem mais essa questão de conseguir segurar num pivô, de proteger bem, de encontrar... Eu acho o passe dele melhor que o do Bigode. Acho que o Furt consegue encontrar passes muito bons para os companheiros. Então acho difícil que ele seja titular, mas já seria importante ganhar uma minutagem já, né? Para voltar a atuar, para ganhar um tempo de jogo. A pergunta que eu te faço é, quanto que você acha que vai ser lá em Ponta Grossa? 1-0 suado? 1-0 tá bom, Bruno? 1-0 tá ótimo, né? Mas eu não sei se 1-0 vai chegar. Olha, tô com medo. Vamos no carilismo, 1-0. Tá bom, vai. Carilismo, 1-0. 2-1 pra nós. 2-1. Vamos pro arrebento. Eu vou num suadinho, num 2 gol a 1. suado do Guilherme voltando de lesão. Espero que não tome o primeiro gol, porque o Santos não virou de nenhum jogo ainda, né? No campeonato. Vamos de 2-1. Mas eu tô projetando essas mudanças. Vamos ver como que vai ser o decorrer da semana. A bola rola na sexta-feira, 7 horas da noite. E vamos ver como vai ser o decorrer da semana para que o Santos consiga chegar bem para essa partida. E para finalizar esse prancheta um pouco mais curto dessa semana, eu queria pedir para você as considerações finais e aquela... A dica futeboleira? A dica, aquela indicação legal para a rapaziada. Eu acho que, principalmente pensando, o Santos precisa visualizar melhor o seu futuro, ter uma análise mais criteriosa do próprio clube, tanto na parte de contratações quanto num geral de futebol. O Santos precisa entender muitas questões sobre estar na Série B e sobre precisar retornar à Série A e o quão importante é o processo atual pensando num futuro. Sim. E dica futeboleira, eu vou indicar nosso mestre, eu vou indicar A Virtude da Loucura, de Marcelo Bielsa. Esse é um monstro sagrado, esse aí Porque de especial, local especial, tem que indicar ele. Então, vontade de chorar. A Virtude da Loucura, de Marcelo Bielsa, é um baita livro da Editora Grande Área. Vocês encontram... Fácil. Fácil. Editora Grande Área, você escrevendo no Google, vai aparecer. Tem muitos bons livros. O site deles tem muito bons livros de futebol, vários, de vários treinadores, inclusive, e o Bielsa é um deles, A Virtude da Loucura. É um livro muito bom dele e eu também, né, quero agradecer, Andrei, pela companhia, mais uma vez. E eu queria deixar um breve e simples recado para todo mundo, para todos os santistas e quem trabalha dentro do clube. O Santos é grande, o Santos é gigante e a grandeza dele precisa ser revertida dentro de campo. O Santos, né? Respeitada também, é verdade, André. O Santos precisa se portar como gigante que é numa disputa de Série B, se impondo, jogando de uma maneira que o torcedor sinta realmente o resgate, como foi no Campeonato Paulista. Exatamente. Esses jogadores no Campeonato Paulista já deram uma resposta
sendo que o nível técnico da competição, entre aspas, se não era maior, era pau a pau, porque você tinha Palmeiras, você tinha Corinthians, você tinha São Paulo, você tinha Bragantino, e fora as 7 das equipes da Série B, né? E é claro que o Santos no Paulista não precisava propor muito jogo contra essas equipes mais fortes, por isso que se deu bem. Mas esse elenco já deu uma resposta. Então, o que eu falo? Vocês podem dar novamente essa resposta. Vocês podem realmente voltar a performar, voltar a jogar num nível que pode deixar o torcedor esperançoso e tranquilo que a volta para a Série A não vai ser no sufoco, não vai ser na Bacia das Almas, mas vai ser com tranquilidade, com um bom futebol executado. E a minha indicação também, já partindo para o mesmo lado da editora Grandiário, eu queria indicar o livro do Cruyff, também é da editora Grandiário, porque ali no livro do Cruyff não fala só sobre ele como jogador, a vida dele, mas as ideias de jogo dele e as ideias que ele implantou, por exemplo, no próprio Ajax, né? Que é uma ideia que eu acho que se encaixaria perfeitamente no Santos, que é implantar uma mesma maneira de jogar das categorias de base até o profissional, ter um conselho do futebol, que são pessoas dentro do clube que decidem só como que vai ser feito o futebol do clube, que eu sempre tenho essa ideia para o Santos. Eu vou pegar um episódio nosso para a gente explicar mais sobre isso, mas eu indico o livro do Cruyff também. Entra lá vocês na editora Grandiário que vocês vão ver muito legal os livros que eles têm lá, tá bom? Gente, não deixa, por favor, de curtir a gente. Dá o likezinho, dá o like, compartilha com o pessoal o programa para que todo mundo possa assistir. Além disso, peço para vocês, se inscrevam no canal do YouTube do Meu Peixão. Estão chegando grandes novidades, vocês já estão vendo as nossas estruturas espetaculares. A gente tá ficando até charmoso. Tem novidade chegando também na grade de programação. Se inscreva no canal, tem vários vídeos também de opiniões que estão chegando aqui. E também curta as postagens e sigam o Meu Peixão nas redes sociais, @portalmeupeixão, no Twitter, também no Instagram. Não deixe também de entrar no nosso site, meupeixão.com.br, porque é por lá que você fica sabendo, fica por dentro de tudo que acontece no Santos, com todas as notícias. Peço a ajuda de vocês em todas as nossas plataformas, nas redes sociais, em tudo aquilo que o Meu Peixão faz, porque tudo que nós fazemos é para o Santista, porque é de Santista para Santista, com amor, com paixão pelo clube que todos nós amamos, porque ser Santos é um orgulho que nem todos podem ter. Então, muito obrigado. Valeu, André, meu parceiro de sempre. É nóis. Um recadinho aqui, quarta-feira é Dia dos Namorados. Então... por favor. Você tá apaixonado, né? Eu sou um homem apaixonado. Então vai. Faz aquela que tá no seu coração. Mandar um beijo pra minha amada. Nossa. Um grande beijo. Tá aqui nos acompanhando, inclusive. Isso, eu fico emocionado. Primeiro Dia dos Namorados juntos. E pra todo mundo aí que tá namorando, é casado, tá apaixonado, Feliz Dia dos Namorados, aproveitem com seus amados, com seus amados. Assistam o Prancheta Tática no Dia dos Namorados. Abraçado com o seu namorado ou seu namorado, por que não? Santista, principalmente, casal Santista. Eu queria só dar tá aqui, tá pegando aqui? Tá, né? Ó, meu amor, Natália, um beijo no seu coração, eu te amo muito, você é tudo pra mim, você sabe disso. E sem você não sou nada. Melhor coisa que eu fiz na minha vida foi casar com você. Meu maior sonho sempre foi casar. E a melhor coisa que eu fiz, porque ter uma mulher maravilhosa do lado muda a vida de um homem. E você sabe que você é a mulher mais incrível que eu já conheci. Um beijo a todos os apaixonados, até aqueles que são apaixonados pelo Santos, mesmo com o Santos fazendo raiva. Esse amor tóxico, né? Tóxico. Abusivo demais, mas o que nós amamos e sempre vamos amar. Valeu, gente. Galera, tchau. Até.